Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero de coração que todo mundo esteja bem, que esteja em casa, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Esse é um momento muito difícil para todo mundo. Para vocês, eu sei que é complicado manter a rotina de estudo. Para os professores também é difícil porque a gente tem que se reinventar e fazer coisas que a gente não está habituado a fazer, como esse tipo de aula aqui online. Então, assim, eu já de cara peço perdão a vocês se não ficar assim, a melhor aula do mundo, mas assim, eu posso não fazer o melhor do mundo, mas é o meu melhor. Então, de certa forma, já estou sentindo um alento de poder falar com vocês. Só essa possibilidade que a tecnologia nos dá, né? Da gente se expressar, de se comunicar, romper essa barreira da distância, isso já é em si muito bom. A escola fez então essa proposta, né, da gente montar essas aulas online. É evidente que uma aula online ela não vai ter a mesma duração e nem a gente vai tratar com a mesma profundidade de todos os temas que a gente trataria ao vivo, né, pessoalmente, uma aula presencial. Mas o que eu vou tentar fazer aqui? Vou tentar resumir, assim, colocar os pontos principais e vou passar exercícios para vocês. Nas próximas semanas a gente vai corrigindo, tá? Isso é só para a gente não perder essa rotina de estudos. Isso aí é importante, a gente manter esse ritmo de estudos. Eu falava para vocês, antes da paralisação, que a filosofia grega começou como uma superação do mito e os primeiros filósofos eles eram fisicistas ou naturalistas, isto é, eles estavam preocupados em explicar o mundo físico, a sua estrutura, o seu dinamismo, eles estavam preocupados em explicar a arqué, a origem do mundo, né, e procuravam nos próprios elementos da natureza qual seria o elemento mais importante, o elemento que deu origem a todas as coisas. Aí a gente viu Tales de Mileto dizer que era a água, Anaxímenes dizia que era o ar, a gente viu Demócrito dizer que era o átomo, Pitágoras dizer que era o número, Empédocles dizer que na verdade eram os 4 elementos, ar, terra, água e fogo, cada um dizia do seu modo, cada um estabelecia a sua teoria, mas o que eles tinham em comum era essa preocupação com a explicação do mundo físico. Por isso, eles estabeleceram um tipo de filosofia que a gente chama de cosmologia, que é um discurso racional sobre o cosmos, sobre o universo físico. Agora, a gente já vai para outro momento da filosofia grega, que é um momento antropológico. Antropos em grego significa homem. Então agora, o homem é que passa a ocupar o centro das preocupações filosóficas. Quando a gente fala assim que o homem é que passa a ser mais importante, o que a gente quer dizer com isso? Que as questões humanas, por exemplo, o que é o amor, o que é a amizade, o que é a justiça, essas questões é que passam a ser o objeto central da reflexão filosófica, e não mais o mundo físico. Então por isso existe essa virada do eixo fisicista naturalista para o eixo antropológico humanista. Aí as palavras variam, mas o significado é o mesmo, né? Então tem um momento mais humanista, tem um momento mais antropológico na filosofia grega. Esse momento coincide com a democracia grega. E na verdade ele é em grande parte dependente desse contexto democrático grego, porque vejam bem, o advento da política em si, aí eu não estou nem falando da democracia, mas simplesmente da atividade política, ele já representa por si mesmo o triunfo, a vitória do argumento sobre a barbárie. Porque antes da política, quando duas pessoas tinham, por exemplo, um litígio, uma discussão, uma disputa qualquer, como que eles resolviam isso? Na violência, né? Prevalecia a lei do mais forte. Se eu quero um terreno, você está disputando a posse, a propriedade daquele mesmo espaço que eu, como que a gente vai resolver isso sem nenhum tipo de atividade política? A gente vai resolver na força, né? O mais forte é que vai prevalecer. Então, em si, o próprio advento da política já é o triunfo do argumento sobre a barbárie. E quando a gente passa para a democracia, o argumento ganha mais importância ainda, porque se, por exemplo, você tem uma autoridade, né, um rei, e você precisa defender o seu direito a uma determinada coisa para convencer essa autoridade, isso é uma coisa. Mas se você, por exemplo, tem um contexto democrático, você precisa convencer não só uma pessoa, mas convencer a maioria.
Porque a democracia é o regime justamente em que a vontade da maioria vai prevalecer. Existem algumas diferenças da democracia grega para a nossa democracia. Por exemplo, a democracia grega, ela era uma democracia direta. Como assim direta? É porque hoje em dia nós temos uma democracia representativa. Então eu não vou lá na Câmara Municipal, nem na Assembleia Legislativa, nem no Congresso, discutir todas as leis. O que eu faço? Eu voto em alguém que vai me representar. Então é um sistema representativo, uma democracia indireta. Já a democracia grega era direta, era como se fosse uma grande reunião de condomínio. A polis, a gente costuma traduzir polis como cidade, mas essa não é a melhor tradução, porque polis é uma espécie de cidade-estado. A polis grega era uma cidade autônoma, uma cidade soberana. Então, cada polis, ela tinha lá o seu corpo de cidadãos, e esse corpo de cidadãos se reunia nas assembleias populares e ali eles deliberavam livremente, discutiam sobre as leis, e era assim que acontecia, né, a democracia grega. Uma outra diferença da democracia grega para a nossa é que na Grécia nem todos eram cidadãos. Hoje em dia a nossa democracia tem esse caráter universalista, né, a ideia de sufrágio universal, voto para todos. Mas na Grécia não, na Grécia tinha lá um esquema censitário, então na verdade só os donos de terras que poderiam ser considerados cidadãos, só os homens, as mulheres não participavam, os escravos não participavam, os estrangeiros não participavam da cidadania. Então era uma democracia muito mais restrita, porque não tinha esse caráter, essa vocação universalista como a nossa, e por isso também era muito mais direta, porque as cidades eram pequenos agrupamentos e nem todos eram cidadãos, mas quem era cidadão tinha essa participação plena em todas as discussões. Coisa que hoje a gente só tem como fazer através de sistema representativo, que acaba sendo um sistema indireto. E nesse contexto, gente, surgiram os sofistas. O que significa sofista? Sofista significa sábio. Os sofistas eles eram professores e eles ensinavam retórica. Retórica é a arte de argumentar. Vocês já devem ter passado pela sofrida experiência, eu acredito que vocês já passaram por isso, com certeza, de ter razão em um determinado assunto, mas não conseguir vencer a discussão. E aí você percebe o seguinte, não basta ter razão, eu preciso ter bons argumentos. E essa coisa de ter bons argumentos é uma arte estudada há 2.500 anos. É a arte da retórica. A retórica é a arte de transformar as suas razões em bons argumentos. A arte de convencer, de mobilizar a plateia a seu favor, de maneira que você consiga convencê-los da sua opinião, da sua tese. Então isso é retórica. Os sofistas eles eram professores de retórica. Nesse contexto era muito importante a retórica, porque se você tinha lá uma discussão sobre uma determinada lei, uma determinada deliberação lá, você precisava convencer as pessoas. Então os sofistas ofereciam os seus serviços justamente para poder ajudar as pessoas nisso. Só que isso foi gerando um problema, que foi o seguinte: os sofistas eles eram mercenários, ou seja, estavam sempre atrás de dinheiro e não estavam muito preocupados com a verdade. E eles produziam os chamados sofismas. Sofisma significa uma falácia. Falácia é um falso argumento. Falácia é um argumento assim até bem estruturado, mas que na verdade ele quer convencer você de uma coisa absurda, de uma coisa que não se sustenta, não é uma coisa verdadeira. Mas a pessoa ela procura estruturar a argumentação dela de uma forma que ela consiga convencer você. Então os sofistas eles eram assim tão mercenários que eles não tinham preocupação nenhuma com a verdade. Eles inauguraram uma espécie de vale tudo pela argumentação. Então o sujeito, se ele fosse pago para te convencer que a grama não é verde, ele fazia isso. Ele usava lá os melhores argumentos para tentar te convencer disso. E por isso surge a figura de Sócrates. Sócrates é um cara que vai dizer assim, olha, a filosofia grega está se perdendo, a filosofia grega está se corrompendo, a atividade dos sofistas está corrompendo a alma grega. Por quê? Porque a filosofia ela deve ser uma procura desapaixonada, desinteressada pela verdade. Quando você começa a usar
a sua sabedoria, quando você começa a usar os seus conhecimentos para defender o erro, para defender a mentira, então você está usando a filosofia para enganar. Você está, de uma certa forma, prostituindo a filosofia. E tudo isso por dinheiro. Então Sócrates questionava muito essa conduta dos sofistas, né? De, às vezes, defender mentiras por dinheiro. A própria ideia de filósofo profissional, de filósofo remunerado, para Sócrates é absurda, porque Sócrates entende a filosofia como uma vocação. Para ele, conhecer é uma vocação, transmitir o conhecimento também é uma vocação. Então, assim, a ideia de um filósofo profissional é uma coisa tão aviltante quanto o amante profissional. Entendem isso? A filosofia não é uma atividade que deva envolver esse tipo de coisa, de recompensa financeira, porque isso acaba tirando o indivíduo do verdadeiro foco que deve nortear os estudos dele, toda a busca filosófica dele, que é a verdade. Então ele acaba se desnorteando e agindo por interesses outros, interesses estranhos à própria atividade filosófica em si. Isso era uma coisa que o Sócrates dizia dos sofistas, né? O problema deles serem mercenários. E para justificar esse tipo de conduta, os sofistas eles eram relativistas. Eles negavam a existência de uma verdade objetiva. Eles diziam assim, não existe uma verdade, só existem opiniões. A gente não tem como saber quem está certo numa determinada discussão, porque se o sujeito está persuadido, está convencido de uma determinada coisa, aquilo é uma verdade para ele. E eu não tenho como provar que não é. Então vocês vão ver alguns sofistas famosos como Protágoras dizer assim, o homem é a medida de todas as coisas. Por que ele dizia isso? Porque para ele todo conhecimento, toda proposição, toda tese é subjetiva. Ela depende da compreensão do indivíduo que está propondo essa tese. Então você não tem como ter um conhecimento objetivo da verdade. Não existe verdade. O que existem são opiniões. As pessoas só podem falar das coisas na maneira como essas coisas parecem para elas, mas elas nunca têm como saber se aquela impressão individual que elas têm é verdadeira, é objetiva. Não? O homem é a medida de todas as coisas. Tinha também, além de Protágoras, tinha Gorgias, que era outro sofista. Tinha Trasímaco. Trasímaco tem vários diálogos, vários embates com Sócrates, e um debate, inclusive, que eles têm muito interessante é sobre a justiça. Trasímaco fala assim, na verdade não existe o certo e o errado. O certo é aquilo que a sociedade, em determinado momento, considera certo. Mas tão logo a sociedade muda de opinião, passa a considerar aquela conduta errada, então aquela conduta se torna errada. Então, assim, os sofistas vão dizer, o certo e o errado depende das percepções, depende do tempo histórico, depende do contexto social. Já Sócrates é um cara que vai dizer, não, o certo é certo mesmo que todo mundo ache errado. E o errado é errado mesmo que todo mundo ache certo, porque existe uma verdade para além das nossas opiniões subjetivas. Mas essa ideia da verdade era negada pelos sofistas, porque eles eram relativistas. Eu poderia, se eu estivesse dando uma aula assim no quadro para vocês, uma aula presencial, eu poderia dar vários exemplos, até engraçados, pitorescos, de sofismas que a gente poderia construir. Mas eu vou dar só um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como que a gente pode torcer os argumentos de maneira a defender o indefensável. Por exemplo, vamos supor que um sujeito seja preso. Foi preso porque cometeu aí um crime, uma má conduta, um mau procedimento. E aí, na hora de se justificar, ele fala assim, olha, o trabalho enobrece o homem. Sendo um bandido, eu de alguma maneira estou dando trabalho para a polícia, estou dando trabalho para o delegado, estou dando trabalho para o promotor, estou dando trabalho para o advogado. Então, se eu não cometer esse crime, todas essas profissões simplesmente não existiriam. Então, se o trabalho enobrece o homem e o crime que eu cometo gera trabalhos, então eu estou contribuindo para o bem de todos. Entende? Isso é um tipo de sofismo. É um raciocínio que tem conclusões absurdas, que está defendendo, no fundo, uma tese absurda, mas ele é estruturado de uma forma assim inteligente, de modo a convencer, de modo a persuadir o outro e, na verdade, enganar o outro, né? Esse é o problema. Você produzir um sofisma, produzir uma falácia, não é simplesmente contar uma mentira. É contar uma mentira, mas assim, defendendo essa mentira com toda uma argumentação lógica, com toda uma arte de argumentação que os sofistas desenvolviam muito bem.
Então, bom, em qualquer debate que a gente encontrar, aí nas arenas do pensamento contemporâneo, nos debates políticos, a gente sempre vai ver as pessoas cometendo sofismas, cometendo falácias. E desmontar essas falácias é um grande desafio. Então, só para vocês terem um exemplo, né, de como a gente pode produzir uma falácia. Eu poderia dizer assim, por exemplo, o amor é cego, Deus é amor, logo Deus é cego. são raciocínios absurdos, né? A gente chama isso de sofisma, tá bom? Então, são só alguns exemplos aí para vocês entenderem como que a gente pode, de repente, defender coisas absurdas, mas com uma boa argumentação. A gente depois vai se aprofundar no estudo sobre Sócrates, mas por hora eu queria deixar para vocês essa mensagem de hoje. A gente está falando então dos sofistas. O tema principal das aulas hoje é realmente a atividade dos sofistas. Sócrates, ele de alguma maneira entra nesse tema, mas depois a gente vai trabalhar Sócrates separadamente, porque Sócrates é muito importante. Então, o que vocês precisam aprender dessa aula, principalmente a importância da democracia grega para fomentar o debate, a atividade dos sofistas como professores de oratória, e esses dois problemas que Sócrates aponta nos sofistas, o fato deles serem mercenários e o fato deles terem desistido da verdade e dizerem que tudo é subjetivo, ou seja, o fato deles serem relativistas, né? Diziam que tudo era relativo. Depois eu vou deixar uns exercícios para vocês por escrito, vou colocar aí, junto com a aula, vou colocar uns exercícios por escrito, vou pedir para vocês fazerem esse exercício aí até semana que vem, e semana que vem a gente se encontra de novo para poder corrigir esses exercícios. Tá bom, gente? Um grande abraço.